Imagina um evento que, em poucas horas, balança geopolítica, petróleo, mercados financeiros, moedas e até seus investimentos pessoais. Pois foi exatamente isso que aconteceu no começo de 2026. O presidente venezuelano Nicolás Maduro foi capturado dentro do seu território por força dos Estados Unidos, algo raríssimo no mundo moderno e que começou a mexer com o tabuleiro financeiro global. E aqui vale a primeira pergunta que você precisa fazer: se isso afeta grandes bancos, grandes governos e grandes empresas, por que não afetaria o seu dinheiro também? Hoje eu vou te explicar de forma clara e sem linguagem técnica difícil o que está por trás dessa captura, como o mundo financeiro está reagindo e o que você precisa saber para proteger e até aproveitar oportunidades em 2026. Bom, será que essa situação pode aumentar a volatilidade do mercado? Será que ela pode impactar o preço do petróleo? Aumentar o risco de emergentes, incluindo o Brasil? Então fica comigo até o final, porque a resposta pode fazer a diferença nas escolhas que você vai fazer dos seus investimentos daqui para frente. O que aconteceu nos primeiros dias de janeiro de 2026 foi um choque de grande escala. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em operação militar que surpreendeu governos, investidores e mercados. Esse tipo de evento ele representa um aumento súbito no risco geopolítico, porque coloca na mesa alguns fatores importantes. O uso de força militar de um país sobre outro, interferência em um produtor importante de petróleo, tensão entre três grandes potências, Rússia, China e Estados Unidos, e instabilidade política em uma região estratégica da América Latina. A Venezuela fica pouquíssimo tempo dos Estados Unidos. E para os mercados financeiros, risco geopolítico não é só notícia, isso vira precificação. As bolsas, elas começam a considerar que existem mais incertezas pela frente e ativos considerados mais seguros tendem a ser mais aproveitados nesse momento. Isso vai mexer com tudo. Isso vai mexer com ações, vai mexer com renda fixa, moedas, commodities, capital estrangeiro, literalmente tudo. Então vamos começar falando de algo que interessa diretamente ao bolso das pessoas. Petróleo. A Venezuela tem algumas das maiores reservas de petróleo do mundo todo, mas vinha enfrentando queda de produção há anos. Ainda assim, qualquer instabilidade por lá impacta o mercado de petróleo global. Com a captura de Maduro e a possível mudança no controle da produção e exportação de petróleo venezuelano, surgem duas possibilidades principais. A curto prazo, existe incerteza e volatilidade, porque investidores não sabem como a produção será administrada e como as rotas de exportação vão funcionar. A médio e longo prazo, se houver mudanças na produção ou no controle das reservas de petróleo, isso pode alterar o equilíbrio entre oferta e demanda global e puxar os preços para cima ou para baixo, dependendo dos cenários. Alguns analistas eles apontam que, apesar de o impacto imediato ser moderado, o risco de volatilidade dos preços do petróleo aumenta, porque o mundo ainda está ajustando seus acordos e rotas energéticas. E o preço de petróleo não é um detalhe isolado. Ele influencia a inflação global, ele influencia o custo de energia, logística, custo de produção e até o desempenho de certos setores na bolsa. E como é que os mercados financeiros eles reagiram? Logo após a captura de Maduro, os mercados começaram a recalibrar risco. Um dos sinais mais claros foi a valorização de títulos venezuelanos, que chegaram a subir de preço diante das expectativas de reestruturação da dívida soberana após esse evento. Ao mesmo tempo, ativos ligados ao setor de energia registraram movimentações acentuadas, e isso mostra que o mercado começou a precificar que esse evento pode alterar fluxos de capital e oportunidades setoriais. Mas nem tudo é pânico. Em muitos casos, bolsas de países desenvolvidos continuaram estáveis, porque, em um primeiro momento, investidores tendem a testar como o novo risco será gerenciado. Ainda assim, emergentes, commodities e moedas de mercados em desenvolvimento tendem a sofrer mais rapidamente quando o risco geopolítico ele aumenta. Aqui no Brasil, por exemplo, o impacto vem por vários canais. Vem por fluxo de capital. Em período de risco geopolítico, investidores internacionais eles tendem a procurar ativos seguros, diminuindo seu aporte em mercados emergentes, o que pode pressionar bolsas e moedas desses países. E o Brasil é um país emergente. No dólar e no câmbio, em momentos de incerteza global, o dólar costuma se favorecer. E moedas de países emergentes, como o real, podem enfraquecer. Isso impacta desde importações até o retorno de investimentos no exterior. E nas expectativas de juros e inflação, então se o cenário de risco global se prolongar, o Brasil ele pode ter que ajustar suas próprias políticas de juros
e câmbio para manter a atratividade e controle inflacionário, que em 2025 fechamos o ano dentro da meta. Então, nesse cenário, os setores mais afetados são os setores de energia, setores de commodities, de infraestrutura, de ações sensíveis a risco internacional e da dívida soberana. Mas como eu disse antes, não é apenas notícia ruim. Onde há maior risco, também há oportunidades para quem está preparado. Alguns pontos que são importantes considerar. Riscos maiores pedem proteção de carteira, diversificação real, pessoal. Ativos de hedge, gestão de risco, passam a ter ainda mais importância. Outro ponto, energia e recursos naturais podem ganhar destaque estratégico, porque se houver expectativa de alteração estrutural na produção do petróleo venezuelano, setores energéticos eles podem reagir de forma distinta. Ativos também considerados seguros tendem a atrair capital, títulos de países desenvolvidos, ouro, instrumentos de precificação podem se beneficiar. E mercados emergentes que se posicionam como estáveis podem atrair capital, como tendem a ocorrer quando investidores eles buscam diversificação. Mas é essencial lembrar que, em eventos geopolíticos, a volatilidade ela pode ser tanto ameaça quanto oportunidade, depende de como você se posiciona. Agora vem o ponto que realmente pode fazer a diferença na forma que você vai olhar para tudo isso. Eventos geopolíticos, raramente eles mudam o mundo sozinho. Eles apenas aceleram tendências que estavam presentes. Ou eles podem ser o estopim para algo maior. O mundo já vinha debatendo sobre segurança energética, sobre riscos em mercados emergentes, sobre dependência de fontes de petróleo. O mundo já vinha debatendo sobre realinhamento global entre grandes potências. A captura de Maduro não apenas colocou esses temas em evidência, mas ela obrigou o mercado a precificá-los, tudo isso agora. E os investidores que ignoram ou reagem emocionalmente a notícias assim, terminam tomando decisões no pior momento, terminam vendendo posições mais baratas do que compraram, terminam perdendo algumas oportunidades que estão surgindo, entram em pânico. Agora, quem entende risco, contexto e precificação, sabe que essa turbulência pode ser um divisor de águas para muitos investimentos em 2026. E agora eu te pergunto, você vai reagir ao medo ou você vai entender o contexto e montar uma estratégia sólida? Se você quer aprender a analisar eventos como esse e investir com segurança, confere a descrição aqui desse vídeo. E eu estou deixando o link do FinLife Viva de Finanças, que é o curso de formação de planejadores financeiros que a gente desenvolveu para formar profissionais qualificados. E antes de sair, deixa o like, comenta aqui qual impacto você acha mais importante e se inscreve no canal, porque aqui no canal a gente não conta somente a notícia, a gente explica o impacto real no seu dinheiro. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço.